Olá, artista, tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é Cézanne. É inegável que o artista Paul Cézanne foi um dos mais importantes artistas representantes do pós-impressionismo. Seu trabalho serviu de ponte para o impressionismo do século XIX e o desenvolvimento da arte no século XX. E você, gostaria de saber um pouco mais sobre a história de Paul Cézanne? Então você já sabe. Não saia daí. Paul Cézanne nasceu na Provence, sul da França. Filho de um rico banqueiro, seu pai queria que ele seguisse o seu caminho, coisa que jamais aconteceu. E isso foi palco de muitas brigas entre eles. Enquanto ainda morava na Provence, na época da escola, conheceu Émile Zola e logo se tornou amigo do peito dele. Andavam de cima para baixo juntos e andavam num grupinho que se autodenominava Os Inseparáveis. Para seu pai, eles não passavam de um bando de vagabundos. E em 1861, ele decide ir para Paris, dividiram a casa com o Zola. E é claro, seu pai ficou furioso da vida com ele. E em 1886, o seu pai falece e deixa uma boa herança para o Cézanne gastar como bem entendesse. Ainda em 1859, na Provence, ele fazia aulas de desenho, mas não tinha muita paciência para seguir o estudo formal. Na verdade, o Cézanne era autodidata. Ele até tentou entrar na Faculdade de Belas Artes por 2 vezes, mas foi rejeitado pelo júri. Então ele deixou os estudos formais para lá e resolveu visitar os museus e olhar as obras de perto e estudá-las. Uma dessas obras era Tiziano, Michelangelo, enfim, só as feras é que faziam ele se inspirar. O Cézanne também frequentou estúdios de pintura na Suíça e foi lá que ele conheceu Camille Pissarro, Monet, o Degas e assim a amizade entre eles fez surgir o movimento dos impressionistas um pouco depois. Em 1870, o Cézanne se muda para L'Estaque e lá a sua amizade com Camille Pissarro é fortalecida. O Camille fez ele ver como a paisagem era imprescindível para o crescimento de um pintor impressionista. Captar a luz estando dentro da natureza e isso fez mudar a visão que o Cézanne tinha da pintura. Ainda no ano de 1870, o Cézanne participa da primeira e da terceira exposição com os impressionistas no Salão dos Rejeitados. Os críticos de arte viram seu trabalho e o detonou. O Cézanne não era muito aberto a críticas e com elas resolveu se isolar. Na década de 1880, finalmente o Cézanne resolve se estabelecer e ter um endereço fixo. E vai morar com a sua amante, a Hortense Fiquet. Eram amantes porque eles não se casaram. Para os padrões da época, era a mesma coisa. Só 6 anos depois que ele casou com ela. Bom, nesse momento o impressionismo já não o atraía tanto. As cores, a luz, no momento fugaz, já não o atraíam. O que ele queria mesmo era pintar as paisagens de forma mais arquitetônica, outras cores e formar os elementos. Nessa transição do impressionismo para o pós-impressionismo, o Cézanne estava lá em L'Estaque e ele pintava a Baía de Marseille. Uma vista maravilhosa. Ele retratou essa paisagem várias vezes
era o seu lugar preferido de inspiração. As cores vibrantes, edifícios são divididos em formas rigidamente arquitetônicas. Isso levou à sua total ruptura com o impressionismo, o que o destacou como pós-impressionista. Coisas ou cenas atemporais o fascinavam. Ele criou uma série chamada Os Jogadores de Cartas. Ele achava que essa cena era atemporal. Em qualquer momento da vida você vai encontrar uma cena de homens jogando cartas, pois ele achava que isso era a mesma coisa de uma paisagem. Com o dinheiro que o seu pai deixou, o Cézanne tinha a oportunidade de estudar a partir das pinturas dos grandes mestres holandeses. Mesmo conhecendo a fundo a parte acadêmica, ele tinha o seu próprio jeito de pintar as naturezas mortas. Em 1885, a fonte de inspiração do Cézanne eram as pedreiras de Bibius. Lá, ele começa a pintar de forma mais cubista. E chegando em meados de 1890, a sua vida boa e tranquila no sul da França começa a ter fim. Ele é diagnosticado com diabetes e isso muda o seu humor, que já não era dos melhores. Ele começa a se isolar cada vez mais, não tinha saco para conviver com ninguém. E quando a sua mãe falece, ele decide passar todo o tempo pintando nessas pedreiras, deixando para trás a sua esposa e também o seu filho. Para o seu filho, ele deixou muito dinheiro, mas conviver que é bom, nem pensar. Ainda na década de 80, mais ou menos 85, 86, ele faz a sua primeira exposição individual. Um vendedor de obras de arte o convence a expor e separa mais de 100 obras. Faz uma mega exposição com todo o seu trabalho. De primeira linha essa exposição. Porém, o público não deu muita bola para o evento e foi muito fraco de visitação. E isso deixou o Cézanne ainda mais recluso. Cada vez era mais difícil ver a figura do Cézanne pelas ruas de Paris. A sua presença artística era cada dia mais reclusa. E isso só fazia melhorar a sua reputação entre os jovens artistas. Eles queriam saber mais sobre Cézanne, sobre a sua obra tão revolucionária. Um deles era o próprio Picasso, que achava maravilhoso e se inspirou nos banhistas que o próprio Cézanne havia pintado para começar uma série de pinturas. Em 1907 é feita uma exposição com uma retrospectiva dos trabalhos feitos por Cézanne. A sua mudança de pintura, sua mudança de movimento, isso após um ano de sua morte. Essa exposição, sim, foi um tremendo sucesso de público e de muitos outros artistas que foram lá para ver de perto as obras dele. Mas, como sempre, o artista já não estava lá para ver tudo isso, assim como Van Gogh também não viu sua luz brilhar. O Cézanne amargou toda a sua vida de críticas e apenas no finalzinho é que a sua estrela se acendeu. E isso acontece com muita gente até nos dias de hoje. Inspirada na obra do Paul Cézanne, eu vou fazer uma paisagem e tentar fazer um estilo mais cubista, com formas mais arquitetônicas. Eu não sei se vai dar muito certo, mas eu vou viver a experiência e, é claro, você deve tentar também. Simbora? E para viver a experiência de pintar como o Cézanne fazendo o cubismo, a imagem que eu escolhi foi essa aqui, que também foi de uma das viagens que eu fiz, mas que agora eu vou transformar num estilo mais cubista. Eu imprimi
A imagem que eu quero fazer é essa aqui e o estilo é esse, que é do Cezanne. Não sei o que é que vai dar, mas vamos lá. E as cores que eu vou utilizar na minha paleta são a azul de fitalocianina, o preto, o magenta, o branco, o carmim, o terra de siena, o amarelo e o vermelho francês. Simbora?
E essa foi a minha experiência de pintar um cubismo a partir de um Poul Cézanne. E você, é claro, deveria tentar também. Então, artista, o que você achou de conhecer um pouquinho mais da vida do Cézanne? Viu como a estrela dele demorou tanto para se acender que ele nem estava mais por aqui para ver isso? E você, espera que a sua estrela se acenda com você aqui ainda produzindo? Eu espero que a minha sim. Deixa aqui, ó, nos comentários se você espera ficar famoso em vida ou acha que é só a sua família que vai viver das suas obras. E você que não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e faça um comentário. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo, até a próxima aula.